Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou estar aqui passando o passo a passo desse pano com a frase Pai Nosso. Fiz com o barbante número 6, foram mais ou menos 450 metros do barbante e de comprimento assim ele ficou com 46. E assim de largura ele ficou com 79 centímetros. Fiz aqui num total de 124 correntinhas. Aqui eu conto 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, faço um ponto. Vou estar fazendo aqui um ponto alto em cada correntinha. Finalizando, fazendo aqui os pontos altos em cada correntinha, ficando aqui num total, junto com as 3 correntes aqui que eu iniciei, que ficou como um ponto, ficar aqui no total de 121 pontos altos. Faço 3 correntes. Essas 3 correntes ficou como um ponto em cima desse ponto. No próximo ponto eu faço um ponto. No outro, mais um ponto. No outro ponto, mais um ponto. Ficando aqui 4 pontos. Ponto sobre ponto, fazendo aqui na lateral 4 pontos. Vai ficar sempre na lateral esses 4 pontos. Eu faço 3 correntes, ponto sobre ponto, fazendo 4 pontos. Faço 2 correntes. Pulo aqui 2, no terceiro eu faço um ponto, para fazer os quadradinhos. 2 correntes. Fiz aqui num total de 38 quadradinhos. Finalizando aqui os pontos altos, ponto sobre ponto, nas 3 correntes que eu iniciei, ficando aqui na lateral os 4 pontos. Faço 3 correntes. Ponto sobre ponto, fazendo aqui os 4 pontos. Duas correntes. Finalizei aqui novamente, fazendo 38 quadradinhos. E os 4 pontos, colocando ponto sobre ponto, fazendo aqui no final os 4 pontos. Finalizando aqui, então, a carreira de número 3. Carreira de número 4. Fiz os 4 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui os 4 pontos. 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar ocupando 1, 2, 3, 4 quadradinhos, colocando aqui 2 pontos, ponto sobre ponto, nos 4 quadradinhos. Colocando 2 pontos, ponto sobre ponto. Dois pontos, ponto sobre ponto.
ficando aqui num total de 13 pontos. Colocando 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto, 2 pontos, e aqui, ficando aqui no total de 13 pontos. Fiz 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar pegando 1, 2, 3, 4 quadradinhos, fazendo igual eu fiz aqui, colocando 2 pontos, ponto sobre ponto. Fiz aqui os 13 pontos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar pegando 1, 2, 3, 4 também, quadradinho igual aqui. Colocando 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos. Fiz aqui os 13 pontos, 3 quadradinhos. Aqui vou estar fazendo novamente os 13 pontos, com 2 pontos, ponto sobre ponto. Fazendo os 13 pontos. Fiz os 13 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo pontos, 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto. Fazendo aqui 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os 7 pontos. Dois pontos. Fiz aqui os 7 pontos. Ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre pontos, 2 pontos e o ponto sobre ponto, fazendo aqui os 7 pontos. Fiz 2 quadradinhos e finalizei a carreira de número 4, fazendo aqui os 4 pontos. Carreira de número 5. Fiz aqui os 4 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu coloquei o ponto sobre ponto, fazendo aqui os 7 pontos. 2 quadradinhos, ponto sobre ponto, fazendo 7 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando 2 pontos, aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, e aqui eu coloco 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 19 pontos. Fiz os 19 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo igual eu fiz aqui. Coloco 2 pontos, ponto sobre ponto, coloco 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui os 19 pontos. Fiz os 19 pontos, um quadradinho. Aqui também eu vou fazer os 19 pontos, colocando 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui os 19 pontos. Fiz os 19 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo os 19 pontos novamente. Fiz os 19 pontos, 2 quadradinhos, e finalizei a carreira de número 5, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 6, fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, fazendo aqui no total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os 7 pontos.
Fiz os 7 pontos, um quadradinho. Aqui, nesses 19 pontos, eu vou fazer igual eu fiz aqui. 7 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos. Então, vou estar fazendo aqui também. Faço 7 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos. Fiz os 7 pontos, os 2 quadradinhos e os 7 pontos. E um quadradinho para separar aqui as letras. Aqui nesses 19, vou estar fazendo de novo o que eu fiz aqui. 7 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos. Fiz os 7 pontos, os 2 quadradinhos e os 7 pontos. E um quadradinho para separar as letras. Aqui nesses 19 pontos, vou estar fazendo novamente igual aqui. 7 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos. Então, vou estar fazendo 7 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos. Fiz os 7 pontos, os 2 quadradinhos e os 7 pontos. E um quadradinho separando as letras. Aqui eu vou estar fazendo a mesma coisa. 7 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos. Fiz os 7 pontos, os 2 quadradinhos e os 7 pontos. E finalizei a carreira de número 6, fazendo aqui os 2 quadradinhos e os 4 pontos. Carreira de número 7. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu fiz os 7 pontos, colocando ponto sobre ponto. Fiz um quadradinho. Vou colocar 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, um quadradinho para separar a letra. Aqui eu vou trabalhar essa letra, ó, fazendo aqui os 7 pontos, 2 quadradinhos e os 7 pontos. Fiz os 7 pontos, os 2 quadradinhos e os 7 pontos. Fiz aqui 5 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 5 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos. Fiz os 7 pontos, fiz aqui um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos, 2 quadradinhos e os 7 pontos. Fazendo igual na carreira de baixo. Fiz os 7 pontos, os 2 quadradinhos e os 7 pontos. E finalizei a carreira de número 7, fazendo os 2 quadradinhos e os 4 pontos. Carreira de número 8. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos, aqui eu fiz os 7 pontos, fiz 2 quadradinhos, fiz os 7 pontos. Fiz um quadradinho separando a letra. Aqui eu vou estar fazendo ponto sobre ponto. Vou estar preenchendo aqui esses 3 quadradinhos, colocando 2 pontos, ponto sobre ponto, nos 3. Vão ficar aqui num total de 16 pontos. Fiz os 16 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo igual eu fiz aqui. Aqui eu coloco os pontos. Nesses 3 espaços, eu vou estar colocando 2 pontos, ponto sobre ponto, nos 3. Vão ficar aqui 16 pontos. Fiz os 16 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo igual.
os 7 pontos, 2 quadradinhos e os 7 pontos. Fiz os 7 pontos, os 2 quadradinhos e os 7 pontos. Fiz um quadradinho para separar separando as letras. Agora, eu vou estar fazendo os pontos sobre ponto. Aqui eu coloco 2 pontos e aqui ponto sobre ponto. Fazer aqui todo. Aqui vai dar 10, 13, 16, 19. 19 pontos no total. Fiz aqui os 19 pontos, 2 quadradinhos e finalizei a carreira de número 8, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 9, fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo no total dos 19 pontos. Fiz os 19 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo igual. 7 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos. Fiz os 7 pontos, os 2 quadradinhos e os 7 pontos. Fiz um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando 2 pontos e aqui ponto sobre ponto. Ficando aqui num total de 16 pontos. Aí, aqui eu fiz um quadradinho, mais um quadradinho. Agora, eu vou estar fazendo o que eu fiz aqui também. Aqui eu coloco 2 pontos, aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, até fazer 16 pontos no total. Fiz os 16 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo igual de baixo. 7 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos. Fiz aqui os 7 pontos, os 2 quadradinhos e os 7 pontos. Fiz 2 quadradinhos e finalizei a carreira de número 9 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 10. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu fiz igual, coloquei ponto sobre ponto, fazendo 7 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos. Fiz aqui 5 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo no total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 5 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo no total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou fazer essa parte igual, fazendo 7 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos. Fiz os 7 pontos, os 2 quadradinhos e os 7 pontos. E fiz um quadradinho para separar as letras. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos no total. Fiz os 7 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo no total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, 2 quadradinhos e finalizei a carreira de número 10 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 11. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu fiz os 10 pontos, um quadradinho. Aqui os 7 pontos. Fiz um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo igual, fazendo 7 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos.
Fiz os 7 pontos, os 2 quadradinhos e os 7 pontos. Fiz um quadradinho para separar a letra. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos no total. Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo aqui com esses 2 quadradinhos. Coloco 2 pontos, ponto sobre ponto. 2 pontos, ponto sobre ponto. Ficando aqui 7 pontos. Fiz aqui os 7 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo os 7 pontos no total. Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo com esses 2 quadradinhos, eu coloco pontos, 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos e ponto sobre ponto, ficando aqui no total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo igual de baixo. 7 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos. Fiz os 7 pontos, os 2 quadradinhos, os 7 pontos. E finalizei a carreira de número 11, fazendo os 2 quadradinhos e os 4 pontos. Carreira de número 12. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Aqui dentro eu vou estar colocando 2 pontos, ponto sobre ponto. 2 pontos. E aqui ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 19 pontos. Fiz os 19 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo os pontos, aqui eu coloco 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 19 pontos. Fiz os 19 pontos, um quadradinho. Aqui eu faço 7 pontos, coloco 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 19 pontos. Fiz os 19 pontos, um quadradinho. Aqui também eu vou fazer 19 pontos. Ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, fazendo aqui num total dos 19 pontos. Fiz os 19 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos no total. Fiz os 7 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo os 10 pontos no total. Fiz os 10 pontos, 2 quadradinhos e finalizei a carreira de número 12 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 13. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos no total. Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo no total de 13 pontos. Fiz os 13 pontos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 13 pontos no total. Fiz os 13 pontos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 13 pontos no total. Fiz os 13 pontos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os 13 pontos. Fiz os 13 pontos,
3 quadradinhos e finalizei a carreira de número 13 fazendo os 4 pontos. A carreira de número 14 e a carreira de número 15, eu fiz os 4 pontos e os 38 quadradinhos na carreira de número 14 e na carreira de número 15, finalizando aqui com os 4 pontos na carreira de 14 e na carreira de número 15. Carreira de número 16. Fiz os 4 pontos, fiz aqui 7 quadradinhos. Aqui eu vou trabalhar esses 4 quadradinhos, colocando 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui no total de 13 pontos. Fiz os 13 pontos, fiz aqui 7 quadradinhos. Aqui eu vou estar trabalhando os 4 quadradinhos também, colocando 2 pontos, ponto sobre ponto. Nos 4, vão ficar no total de 13 pontos. Fiz os 13 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui 7 pontos no total. Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os 7 pontos no total. Fiz os 7 pontos, 5 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os 7 pontos. Coloco 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos e finalizei a carreira de número 16, fazendo aqui os 4 pontos. Carreira de número 17. Fui copiando igual a parte de baixo. Fiz aqui os 4 pontos na lateral, 2 quadradinhos. Aqui eu fiz os 7 pontos, 5 quadradinhos, ponto sobre ponto, fazendo aqui os 7 pontos, 2 quadradinhos, fiz aqui os 7 pontos, um quadradinho, aqui eu coloquei ponto sobre ponto, fazendo aqui 13 pontos. Fiz aqui 6 quadradinhos, aqui eu vou estar colocando 2 pontos, ponto sobre ponto, aqui eu coloco 2 pontos, ponto sobre ponto. Ficando aqui num total de 19 pontos. Fiz os 19 pontos, fiz aqui 6 quadradinhos e finalizei a carreira de número 17, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 18, fiz os 4 pontos, 5 quadradinhos. Aqui eu coloco 2 pontos, ponto sobre ponto. Aqui eu vou estar fazendo com 2 pontos, 2 pontos sobre ponto. E vão ficar aqui num total de 25 pontos. Fiz os 25 pontos, 6 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo no total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo igual. Faço 7 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos. Fiz os 7 pontos, os 2 quadradinhos, os 7 pontos. Fiz aqui 5 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo aqui os 7 pontos.
Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos e finalizei a carreira de número 18 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 19. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos, aqui eu fui copiando igual a de baixo, 7 pontos, 5 quadradinhos, 7 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos, 5 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando 2 pontos, ponto sobre ponto. Aqui eu vou estar colocando 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui no total de 31 pontos. Fiz os 31 pontos. Fiz 4 quadradinhos e finalizei a carreira de número 19 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 20. Fiz os 4 pontos, 3 quadradinhos. Aqui eu coloco 2 pontos, ponto sobre ponto. Aqui eu coloco 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 37 pontos. Fiz os 37 pontos. Fiz 4 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os 7 pontos no total. Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto. 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 19 pontos. Fiz os 19 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando 2 pontos, ponto sobre ponto. 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 16 pontos. Fiz os 16 pontos, 2 quadradinhos e finalizei a carreira de número 20 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 21. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Aqui eu coloco 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 19 pontos. Fiz os 19 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo os 19 pontos no total. Fiz os 19 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 4 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo no total dos 37 pontos. Fiz os 37 pontos, 3 quadradinhos e finalizei a carreira de número 21 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 22. Fiz os 4 pontos, 3 quadradinhos. Fiz aqui num total dos 37 pontos. Fiz 4 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os 7 pontos no total. Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo no total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos no total.
Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos e finalizei a carreira de número 22 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 23. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu fui fazendo igual. 7 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos, 4 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os 37 pontos. Fiz os 37 pontos e finalizei a carreira de número 23, fazendo 3 quadradinhos e os 4 pontos. Carreira de número 24. Fiz os 4 pontos, fiz aqui 4 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo num total de 13 pontos. Fiz os 13 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 13 pontos no total. Fiz os 13 pontos, 4 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto. Aqui vão ficar num total de 13 pontos. Fiz os 13 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, aqui coloco 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 19 pontos. Fiz os 19 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo no total dos 19 pontos. Ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto. Fazendo aqui no total de 19 pontos. Fiz os 19 pontos e finalizei a carreira de número 24, fazendo os 2 quadradinhos e os 4 pontos. Carreira de número 25. Fiz os 4 pontos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo no total de 13 pontos. Fiz os 13 pontos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo no total de 13 pontos. Fiz os 13 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo no total de 13 pontos. Fiz os 13 pontos, 5 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo no total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 4 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos no total. Fiz os 7 pontos, 5 quadradinhos e finalizei a carreira de número 25, fazendo os 4 pontos. Fiz a carreira de número 26 e a de número 27 fazendo igual, fazendo 4 pontos na lateral e 38 quadradinhos. E finalizando a carreira de número 26 e 27, fazendo os 4 pontos no final. Carreira de número 28, fiz os 4 pontos. Aqui eu coloco 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto. Vou fazer carreira de número 28.
Fiz os 4 pontos, aqui eu coloquei 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto. E fui fazendo até finalizar a carreira de número 28, fazendo aqui os 4 pontos, ficando aqui num total de 121 pontos. Para fazer o bico, eu vou estar fazendo esse lado primeiro. Aqui eu faço uma corrente. Nessa primeira carreira aqui, venho e faço um ponto baixo. Mais 2 correntes. Nesse mesmo lugar, eu vou estar fazendo aqui mais 2 pontos. Ficando aqui 3, né? Vou para a próxima carreira, vou estar fazendo mais 3 pontos. Ficando aqui 6 pontos nessas 2 carreiras. Faço aqui 2 correntes, venho nessa próxima carreira e faço um ponto baixo. Faço 2 correntes, venho na próxima carreira e vou estar fazendo aqui novamente 3 pontos. Na próxima carreira, eu pego o primeiro ponto e faço 3 pontos novamente. Ficando aqui 6 pontos nas 2 carreiras. Faço 2 correntes. Na próxima carreira, eu faço um ponto baixo. Faço 2 correntes e faço novamente aqui. Pego essas 2 carreiras e faço 3 pontos em cada carreira. Fiz 5 pontos com as correntes, deu 6 pontos, ponto sobre ponto. Faço 2 correntes, pulo aqui um ponto, no segundo ponto, faço um ponto baixo. Faço 2 correntes, pulo um ponto, no outro eu vou estar fazendo os 6 pontos. Faço ponto sobre ponto, fazendo 6 pontos. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.